Olá, crianças! Como vocês estão? Aqui é a tia Vanessa e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aulinha da evangelização. Estamos no capítulo 21, que fala sobre os falsos cristos, os falsos profetas. Mas antes da gente ler o evangelho, a tia gostaria de mostrar a vocês um livrinho muito legal, que é A Sopa de Letrinhas. Vocês já conheciam esse livrinho? A Sopa de Letrinhas apresenta o alfabeto e o fascinante mundo da oração para as crianças, brincando com letras e palavras. Então, que tal a gente se divertir nessa viagem pelo universo das letras e da oração, hein? Quem vai querer aprender uma oração que tem aqui nesse livrinho? Mas antes, a gente vai ler o Evangelho, né? Porque todo mundo já sabe da importância do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. E para começar a nossa aula, vamos ler o item 10 no capítulo 21, que fala sobre os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão apenas entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra emancipatória da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos, que fazem ser aceitos através de seus médiuns. E para melhor fascinar aqueles que querem abusar para dar mais peso às suas teorias, ornam-se sem escrúpulos de nomes que os homens não pronunciam, senão com respeito. São eles que semeiam fermentos de antagonismo entre os grupos, que os impelam a isolar-se uns dos outros e a olharem-se com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, pois agindo assim, eles mesmos negam formalmente o que pretendem ser. Cegos, pois são os homens que se deixam cair em tão grosseira armadilha. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Espíritos da ordem à qual se dizem pertencer devem não só ser muito bons, mas além disso, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pela peneira da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Portanto, haveis de convir comigo que todas as vezes que um espírito indica como remédio para os males da humanidade, ou como modos de se chegar à transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, e quando formula um sistema contraditório em relação às mais triviais noções da ciência, ele só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida de seu valor intrínseco, procurando aquele que achar mais ecos e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina que vê diminuir o número de seus adeptos seja mais verdadeira que aquela que vê aumentar os seus. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito. Ele a faz surgir em diferentes pontos, para que em toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Afastai imediatamente todos os espíritos que querem fazer-se conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a impor-se aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-los e de mantê-los sob o seu domínio.
são geralmente espíritos sedentos de poder, que déspotas públicos ou privados, quando vivos, também querem ter vítimas para tiranizar após a morte. Em geral, desconfiai das comunicações que têm caráter de misticismo e de estranheza, e que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Sempre há, nesses casos, um legítimo motivo de suspeita. Por outro lado, crede que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente em todos os grupos sérios, que possuem médiuns sérios, e não só a estes ou àqueles, excluindo os outros. Ninguém pode ser um médium perfeito se está obsidiado, e a obsessão manifesta quando o médium não é apto a receber comunicações, senão de um espírito especial, por mais alto que esse espírito queira parecer. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber, e que, além disso, são sujeitos a práticas que beiram a superstição, sem dúvida estão sofrendo o golpe de uma obsessão de mais bem caracterizadas. Sobretudo, quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos nós, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja empregado despropositadamente. É incontestável que, submetendo todos os dados e todas as comunicações dos espíritos à prova da razão e da lógica, será fácil repelir o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado. No entanto, o controle severo dos outros grupos, o saber adquirido, a alta autoridade moral dos dirigentes de grupo e as comunicações dos principais médiuns que recebem a marca da lógica e da autenticidade de nossos melhores espíritos, rapidamente farão justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maldosos. Uma mensagem de Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1862. E assim vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhinhos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão querido, nesta hora te agradecemos pela oportunidade da vida, por estarmos aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Senhor e da doutrina espírita. Que a equipe espiritual ampare, abençoe os nossos irmãos em dificuldades e nos dê, Senhor, sabedoria para entender os ensinamentos da aulinha do dia de hoje, que assim possa ser. Acho que o dia hoje está tão bonito. Olhem só as minhas flores. Bem, elas estão crescendo, estão tão formosas. E hoje é dia de ir ao grupo espírita da casa de Dr. Herman, que é onde eu frequento. Bem, meu nome é João Carlos. Pois é, e eu já tenho 25 anos. Faço alguns trabalhos na casa de Dr. Herman, estudo, vou lá na palestra e gosto muito. Bem, mas deixa eu ir, que já está na minha hora. E lá se foi João Carlos para o grupo espírita. Como era perto de sua casa, ele foi a pé mesmo e olha, ele já está chegando no grupo espírita. Ai, como são lindas essas flores. Acho que vou parar aqui um pouco para refletir. Enquanto João Carlos refletia, nós temos a Dona Ofélia. Mas a Dona Ofélia, ela está desencarnada. Pois é, esse corpinho que vocês estão vendo
é o perispírito dela, que é exatamente como ela era encarnada. Ai, 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 mais um dia em que eu tenho que fazer o meu trabalho. Como esse trabalho é cansativo, mas eu não vou desistir. E quem será que vai me ouvir hoje? Vai ser o João Carlos. Ele fica indo naquele grupo espírita, achando que está adiantando alguma coisa, que está melhorando de vida, mas eu vou fazer com que ele pense ao contrário. E lá se foi a dona Ofélia. João Carlos, João Carlos. Bem, eu sei que ele pode me ouvir, pois é um sensitivo. Ele é um médium que sente, que pressente a presença dos espíritos e tenho certeza que ele está me ouvindo. João Carlos, você tem certeza que vai entrar nesse grupo espírita? Você não lembra que semana passada você estava querendo dar a sua opinião sobre o livro dos espíritos, mas aquele professor chato não deixou? João Carlos começa a pensar. Que coisa estranha. Não sei por que comecei a lembrar da aula do livro dos espíritos de semana passada. Queria dar uma explicação sobre o que eu penso acerca da criação do universo. Mas aquele professor chato ficou me interrompendo, dando a vez para as outras pessoas. Bem, não estava na minha vez, né? Eu tinha que esperar, porque tinha uma ordem. Mas o que tem? Eu queria falar e ele não queria deixar. Isso mesmo, João Carlos, ele não queria deixar. Por quê? Porque ele estava implicando com você. Você tem certeza que este é o melhor lugar para você? E João Carlos começou a pensar no que Ofélia disse. Ai, não sei por que esse pensamento está me vindo agora. Esse grupo é um grupo que eu venho desde pequenininho, aprendo as lições do Evangelho de Jesus, do Livro dos Espíritos, gosto muito dessa casa. Sabe o que eu estou lembrando também? Estou lembrando de uma aulinha em que o evangelizador falou sobre o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 21, sobre haverá falsos cristos e falsos profetas, e sobre a influência dos espíritos que querem nos tirar do caminho do bem. Será que estou sofrendo uma influência desse tipo? Bem, sou uma pessoa como qualquer outra, posso sofrer influências, assim como todo mundo, mas lembro muito bem que o evangelizador disse que nessas horas nós temos que refletir, que usar a razão, pensar no que Jesus faria nesses casos e pensar que o bem sempre vence o mal. Essa casa nunca me fez nenhum mal e se às vezes eu acabo entrando em brigas, em pequenas discussões, é por causa ainda do meu espírito, que ainda não progrediu suficientemente. Acredito que essa voz interior que estava querendo com que eu não entrasse na casa de oração era um desses espíritos querendo me tirar desse mau caminho. Acho que a melhor escolha é continuar o meu caminho e aprender um pouco mais sobre os ensinos de Jesus. E assim, João Carlos entrou no grupo espírita e deu continuidade aos seus estudos daquele dia. Enquanto isso, Ofélia estava muito zangada. Não acredito! Ele refletiu muito bem e não deixou que as minhas palavras o influenciassem. Ai, meu Deus! Quando isso acontece, não tem jeito.
porque sempre depende da vontade do Espírito. A minha tarefa é tentar tirá-los do caminho do bem, mas se eles não querem seguir os meus conselhos, o que eu posso fazer? Tentarei com outro espírito que esteja mais acessível às minhas palavras e tenho certeza que vou conseguir. E assim a dona Ofélia foi embora tentar, fazer a cabeça de mais um dos nossos amigos. Mas naquela noite que João Carlos passou o dia inteiro na casa de Jesus, no grupo de Doutor Erma, ele saiu de lá já bem à noite e com o coração aliviado. Graças a Deus, Senhor, ainda bem que eu entrei na casa de oração. Hoje eles falaram novamente sobre a influência dos espíritos, sobre os falsos profetas na erraticidade, e eu tive certeza de que eu estava sendo influenciado. Mas graças aos estudos, aos palestrantes, ao Evangelho de Jesus, eu consegui vencer essa tentação e espero que todos consigam também, que nunca deixem de seguir o caminho do bem por causa de algum pensamento. Nessas horas, a gente tem que fazer uma oração, elevar os nossos pensamentos até Jesus e aos espíritos amigos, que com certeza eles vão nos ajudar. Bem, agora já está tarde, irei para minha casa. E assim, João Carlos foi para sua casa, confiante nos ensinamentos de Jesus na doutrina espírita. E assim, crianças, vocês puderam ver, com o exemplo de João Carlos e da dona Ofélia, como a gente deve proceder no nosso dia a dia, não é mesmo? Quando a gente acorda e a mamãe fala: vamos para a salinha de evangelização, hoje é domingo, está na hora de aprender sobre o Evangelho, de tomar passe, de fazer orações, e a gente não quer e começa a chorar e a brigar com a mamãe, querendo ficar em casa assistindo televisão. A gente precisa começar a pensar que pode ser um desses espíritos que tentam nos influenciar e fazer com que a gente não siga o caminho de Jesus. Então, que quando esses pensamentos ruins aparecerem, que a gente fale: não vou ficar pensando isso. Sei que a casa de Jesus é onde eu devo estar, onde vai me fazer bem e me ensinar coisas muito legais. E falar: claro, mamãe, vamos para a aulinha, já estava com saudades. E assim tudo vai correr bem, tá bom? E agora, para finalizar a nossa aulinha, o livrinho que a tia mostrou no começo, Sopa de Letrinhas, vamos ler uma oração com a palavra G. Esperem aí, tá bom? Agora vamos fazer a oração com o livro A Sopa de Letrinhas, na letra G, que foi a oração do dia que a tia escolheu. E começa assim: gente, girafa, gente, garrafa, geladeira, gato, galho, precisam do G para aparecer, por isso precisamos valorizar essa nossa letra amiga. Vamos orar. Jesus, sei que, como criança, sou um galho verde, que precisa ser moldado para melhorar. Peço que ilumine os adultos que me educam, que sejam um farol no meu caminho a iluminar. Sou ainda inocente, tenho pela frente todo um caminho inteiro para colorir, que eu crie raízes e boas posturas, mas que eu saiba como bem construir. Jesus, peço que não esqueça que sou criança que precisa brincar.
Faça com que não me faltem pão e brinquedos e que isso os adultos saibam respeitar. Que assim seja. E assim pedimos a Jesus, né, a permissão para encerrar mais uma aulinha do dia de hoje, que assim possa ser. Então, até a próxima. Tchau!